Olá, meu nome é Leonardo Fraga e continuando nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre o que tira o sono do advogado e falar ainda um pouco sobre as dificuldades do início da carreira. Vamos lá? E antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações das próximas postagens. Bora pro vídeo! No vídeo passado nós falamos sobre profissionalismo e comprometimento com o cliente. Então se você perdeu, dá uma olhada no vídeo da semana passada que ficou bem legal. Como eu já disse, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o início da carreira do advogado. Mas por que nós vamos falar especificamente sobre esse momento? É porque, sem dúvida, é o momento mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil que você, que saiu da faculdade e é bacharel em Direito, vai enfrentar se você tem o sonho de se tornar advogado. Todos nós que escolhemos a profissão de advogado temos sonhos que não necessariamente têm a ver com as nossas profissões. E é óbvio que todos nós queremos ter um escritório com uma boa cartela de clientes, sermos reconhecidos em nossas áreas de atuação e termos um grande conhecimento teórico. Porém, mais importante que essas aspirações jurídicas é sonharmos em dar conforto para as nossas famílias, em nos manter economicamente e exercer nossa profissão de maneira tranquila, com qualidade de vida. Porém, o início da carreira advocatícia é muito cruel para o bacharel em Direito. Isso porque na faculdade, assim como na pós-graduação ou em qualquer curso preparatório para a prova da OAB, o bacharel em Direito não tem nenhuma matéria que o prepare verdadeiramente para ser advogado. O que eu quero dizer com isso? Todo o foco do bacharel é teórico, ou seja, o estudo das leis, o estudo dos procedimentos e tudo aquilo que gira em torno da teoria jurídica. Porém, absolutamente nada relacionado com a prática profissional. Até mesmo as matérias de prática que nós temos na faculdade não são focadas no ato de advogar, mas sim um passo a passo do procedimento judicial. Ou seja, como estruturar uma peça processual, ou quais são os prazos de cada ato judicial, por exemplo. Por conta disso, o advogado em início de carreira começa a traçar estratégias para alcançar seus objetivos, na maioria dos casos, sem nenhum direcionamento. Isso acaba fazendo com que você seja obrigado a tomar decisões que podem custar caro no futuro, como, por exemplo, baixar os preços dos seus honorários para se tornar competitivo frente à gigantesca concorrência. O que muitos não enxergam é que isso vai prejudicar o seu crescimento profissional ao longo do tempo. E mais, vamos dizer que você tem sucesso nas suas captações e agora tem uma boa cartela de clientes. Maravilhoso, não? Porém, quanto maior o número de clientes, maior o trabalho. Isso faz com que você não tenha tempo suficiente para se dedicar aos seus processos, de maneira que a confecção dos seus prazos fique prejudicada, perdendo qualidade do trabalho. Essa estratégia faz com que você precise de um grande número de clientes para ter um lucro razoável no seu escritório. E é aí que você se torna refém das suas escolhas. E mais, ao longo dos anos, os seus clientes irão notar a sua estafa e provavelmente vão contratar outro advogado para atendê-los de maneira mais satisfatória. Veja, isso tudo por uma estratégia mal adotada lá no início da sua carreira profissional. Resumindo, uma grande cartela de clientes pode ser sinônimo de um escritório bem-sucedido ou um inferno na vida do advogado. O que diferencia uma coisa da outra é a estratégia que você vai adotar para a sua carreira. Por exemplo, ao invés de baixar o preço dos seus honorários para se diferenciar, por que você não cria conteúdos e autoridade dentro da sua área de atuação? É uma estratégia muito mais interessante, principalmente para você que está iniciando na carreira advocatícia. Como eu disse nos vídeos anteriores, o conteúdo faz com que você crie uma audiência
E com essa audiência, você cria autoridade. E é essa autoridade que irá fundamentar seus honorários, não sendo necessário baixar o valor do seu trabalho para se destacar em um ramo do direito. Existe ainda o caso do advogado ter um excelente cliente que demande dele em vários processos. Da mesma forma, você deve ter muito cuidado, porque muitas vezes, pela grande demanda que esse cliente o impõe, é comum a captação de novos clientes ficar prejudicada. Isso faz com que você dependa única e exclusivamente daquele cliente, o que é péssimo a longo prazo, pois caso esse cliente deixe o seu escritório, isso pode ocasionar a sua falência. Isso nos leva a um grande desafio na vida de qualquer advogado, que é ter condições de manter economicamente o seu escritório e a sua vida pessoal. Para que isso aconteça, é importante que você tenha em mente que não basta ter apenas conhecimento teórico, mas também prático, para que você possa estruturar uma cartela de clientes que concilie não só bons honorários, mas também uma carga de trabalho que seja compatível com a sua rotina, possibilitando sempre a entrada de novos clientes pagando um preço justo, viabilizando o crescimento contínuo do seu escritório. Isso tudo me leva a te recomendar o seguinte: se você trabalha com contratos de honorários que são vinculados ao êxito da demanda, ou seja, aquele que você não cobra nem um centavo do seu cliente, mas fica com um percentual do valor ganho no final do processo, é importante que você tenha uma organização que te mostre o número de processos que você advoga. E o mais importante, em qual fase processual cada processo se encontra. Isso porque, dessa forma, você saberá quanto tempo irá demorar para você receber por aquele trabalho. O ideal é que você tenha o mesmo número de processos em cada fase processual, ou seja, X processos na fase de conhecimento, X processos na fase recursal e X processos na fase de execução. Porém, fazer essa equalização é muito difícil. O que você deve fazer na prática é o seguinte: se você tem mais processos na fase de conhecimento, ou seja, a primeira fase do processo, comece a trabalhar com contratos desvinculados ao êxito. Você deve cobrar efetivamente um valor do seu cliente para começar a atuar naquele processo. Se você tem muitos processos na fase de execução, ou seja, já no final do processo, eu sugiro que você continue a trabalhar com contratos de êxito, porque os contratos de êxito são mais atrativos para o seu cliente. Mas se você me perguntar qual é o melhor tipo de contrato a ser feito, eu vou te responder que o melhor tipo de contrato é o chamado contrato de partido, que é quando o seu cliente te contrata para gerenciar um ou mais processos e te paga um valor mensalmente. Esse valor normalmente não é muito alto, porém, por ser mensal, dá ao advogado uma previsibilidade de receita, o que é muito mais vantajoso frente aos outros tipos de contrato. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, eu te convido a acessar o site vivendoadvocacia.com.br e deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no canal, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo!